Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da FUVEST 2025, é a questão F01. A questão diz assim: em seu projeto para uma feira de ciências, uma estudante decide reproduzir o experimento histórico de Joule sobre o equivalente mecânico do calor. Ela então monta o aparato esquematizado na figura ao lado. No experimento, a estudante deixa cair um bloco preso a uma corda que passa por uma roldana e cujo movimento faz girar as pás, que agitam o líquido contido em um calorímetro termicamente isolado. Item A. O bloco de massa igual a 5 kg cai com uma velocidade, então aqui está a massa, ele cai com uma velocidade praticamente constante. Qual é a força de tração na corda? Bom, pessoal, vamos fazer aqui o item A. Esse corpo ele tem massa, então ele tem a força-peso associada a essa massa. Então, vou desenhar aqui, tá até inclusive já essa setinha aqui indicando a queda dele. Eu vou usar esse vetor aqui para indicar a força-peso, tá? Essa corda aqui, pessoal, vai ter uma força de tração ou uma força de tensão agindo para cima, tá? Então, eu tenho peso para baixo e tração para cima. Então, quando ele fala que a velocidade ele cai com velocidade constante, isso significa que a aceleração é zero e a força resultante, consequentemente, vai ser zero, porque força resultante é massa vezes aceleração. Então, se ele cai com velocidade constante, ou seja, igual, né, ele não tem aceleração, ele não vai ter força resultante. Isso quer dizer que ele vai estar em equilíbrio. Tá? Existe equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, mas eu não vou entrar nessa questão. Então, quer dizer que ele está em equilíbrio. Então, isso quer dizer que o meu peso é igual à minha tração. Tá? Posso escrever direto que o peso é igual à tração. Né? Tudo que está para baixo é igual a tudo que está para cima. Se você quiser escrever de forma vetorial, falar que a força resultante, né, quando a gente está analisando as setinhas, é o somatório de todas as forças, vetorialmente falando. E como a força resultante é zero quando eu for analisar de forma escalar, já que ele vai descer, vai ser peso menos tração, jogo a tração lá para o outro lado, ou peso é igual a tração. Tá vendo que fica igual? Peso igual a tração. Você pode escrever direto ou pode escrever assim, se achar melhor, tá? Então, peso é massa vezes gravidade, tá? E aí ele quer saber o valor dessa tração. Então, tração vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade que ele pede para considerar 10, ali no NOT e a DOT. Então, tração vai ser igual a 50 newtons, que é a unidade de força, tá bom? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Bom, vamos agora para o item B. Suponha que o bloco cai até o chão. Então, ele vai cair até o chão, partindo, né, de uma altura de 50 centímetros, entre o início e o final da queda. Determine o trabalho mecânico realizado pela força-peso sobre o bloco e a variação da energia potencial gravitacional do sistema formado pelo bloco e pela Terra. Então, ele quer duas coisas. Ele quer o trabalho mecânico e a variação da energia potencial gravitacional, tá bom? Então, para isso, pessoal, vou fazer uma rápida revisão aqui. Esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, sempre resumos, equações, unidades de medida no sistema internacional, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, tá? Então, pessoal, quando ele fala do trabalho, a gente vai analisar o trabalho da força-peso, tá? Então, o trabalho ele é dado por força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Só que agora o nosso referencial vai ser vertical, tá? Então, o trabalho vai ser igual a força vezes distância, porque o cosseno de 0 grau, né, vai ser igual a 1. Então, trabalho vai ser igual a força vezes distância. Aí a gente já vai usar ele direto lá, porque a gente muda o referencial. A gente vai passar a analisar o trabalho da força paralela ao deslocamento, tá? Lá também tem todos os detalhes da paralela, não paralela, tá? Aqui foi só um print que eu tirei para poder exemplificar. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes distância, já que o ângulo aqui vai ser 0 graus, já que a gente vai adotar o referencial na vertical, tá? Trabalho igual a força vezes distância, é isso aqui que nós vamos utilizar.
Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade vezes altura. No final das contas, quando a gente for ver o trabalho da força-peso, a gente vai chegar nessa conclusão, tá? Mas essa daqui é a diferença que ele vai querer, ok? Então essa daqui a gente vai usar depois. Então vamos voltar. Então ele me fala aqui de uma altura de 50 centímetros. Uma altura de 50 centímetros, não posso trabalhar com centímetro, tem que trabalhar no sistema internacional, tá? Joule, quilograma, metro por segundo ao quadrado para a gravidade, altura em metro, tá? O sistema internacional. Então, eu só dividi por 100, porque 1 metro é 100 centímetros. Então, eu divido por 100 ou multiplico por 10 elevado a menos 2. Aqui eu vou dividir por 100, tá? Porque é mais fácil. 0,5 metros. Ok? Meio metro. Então, nós vamos ter aqui, vamos calcular agora primeiramente o trabalho, né? Então, a gente viu lá que o trabalho vai ser igual a força vezes distância. Não vou colocar o cosseno aqui porque a gente já viu que vai ser 0 graus, porque o nosso referencial vai passar a ser na vertical. Trabalho, ele quer o da força-peso, então peso vezes a distância. Como ele está caindo na vertical, essa distância vai passar a ser uma altura h. Trabalho vai ser igual ao peso, é dado por massa vezes gravidade, vezes altura. Então, agora é só substituir os dados. A massa do bloco é 5 kg, a gravidade já vimos que é 10 metros por segundo ao quadrado e a altura é meio metro. Aqui, pessoal, não podia deixar de fazer as conversões, tá? O FUVEST cobra muito essa questão da conversão. 5 vezes 10, 50, vezes 0,5, 25 joules. Então, pessoal, fizemos a primeira etapa aí do item B, né? Que ele quer duas coisas no item B. Cuidado para não deixar de fazer as duas coisas. Vou marcar aqui. Ele quer também a variação da energia potencial, não é isso? Então, o que é a variação da energia potencial? É a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Lá no final, pessoal, quando ele acaba de cair, a altura é 0. E a gente viu que a energia potencial gravitacional depende da altura, mgh. Então, se lá no final a altura é 0, aqui é 0. Lá no inicial, que a altura era de 50 centímetros ou meio metro, a energia era 25 joules, né? Porque a altura é de meio metro. Então, a minha variação da energia potencial vai ser de menos 25 joules. Tá? Agora sim, finalizamos o item B. Vamos agora para o item C. Supõe agora que o bloco seja substituído por outro e que durante a queda desse novo bloco, a força-peso atuando sobre ele realize um trabalho de módulo igual a 70 joules. Ele me dá agora o valor do trabalho. Supõe ainda que o líquido no calorímetro tenha massa de 10 quilos, que o seu calor específico seja de 2.000 joules por quilograma Kelvin e que o termômetro utilizado pela estudante tenha uma precisão de 0,1 Kelvin. A estudante conseguirá medir a variação de temperatura do líquido provocada pela queda do bloco? Justifique a sua resposta. Então vamos lá, vamos colocar esses dados aqui primeiro, tá? Então ele me fala que a massa do líquido é 10 quilos. Ele me fala que o calor específico desse líquido é 2.000 joules por quilograma Kelvin. Então já sabemos aqui que tem que estar tudo no sistema internacional, né? Ele me fala também que o trabalho, né, da queda desse novo bloco é 70 joules. E aí no caso ele me fala que a precisão do termômetro dele, a precisão é de 0,1 Kelvin. Né? Então a gente vai verificar se vai ser possível ou não fazer essa medição, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar o conceito de quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a minha variação de temperatura. Esse trabalho realizado vai ser convertido em calor, né? Então essa quantidade de calor sensível é o meu trabalho, tá? Que é em joules, né? No sistema internacional, tá? A massa tem que estar em quilogramas, a massa do líquido. O calor específico vai ter que estar em joule por quilograma Kelvin, que é o sistema internacional. E a minha variação de temperatura a gente vai descobrir para ver se vai ser possível ou não fazer a realização dessa medida, tá? Então vamos lá. Trabalho
vai ser igual à quantidade de calor sensível. Então, o trabalho vai ser igual a mc delta θ. Então, eu tenho que 70 vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a minha variação de temperatura. 70 vai ser igual a 2.000 vezes 10, vai dar 20.000 vezes variação de temperatura. Variação de temperatura, quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ser 70 dividido para 20.000. Já posso cortar um zero por outro zero. Variação de temperatura vai ser igual a 7 dividido por 2.000, que vai dar 3,5 vezes 10 elevado a menos 3 Kelvin. Então, pessoal, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir. Aí a pergunta vem assim, ó. A estudante conseguiria medir a variação de temperatura do líquido provocada pela queda do bloco? Aí a resposta vai ser não. Ela não vai conseguir fazer essa medição porque o valor encontrado, pessoal, é muito menor do que o da precisão do termômetro, tá? O valor delta θ é muito menor do que a precisão do termômetro. Então, a estudante não vai conseguir realizar, não vai conseguir medir a variação de temperatura, tá? Então, ela não vai conseguir, tá bom? Aí você pode escrever mais, né, desenvolver bem a sua resposta, é porque escrever aqui na mesa digitalizadora é um pouco ruim, mas baseado em tudo isso que a gente discutiu aqui nessa questão, você consegue elaborar um texto legal, né? Não, ela não vai conseguir, a estudante não conseguirá medir a variação de temperatura, porque o valor da variação de temperatura encontrado, 3,5 vezes 10 elevado a menos 3 Kelvin, é muito menor do que a precisão do termômetro que ela tem disponível, que é 0,1 Kelvin, né? E aí você vai desenvolvendo. Tá bom, pessoal? É isso, questão F02. A questão diz assim: um carro percorre uma estrada que passa por uma colina cujo formato no trecho próximo do alto é praticamente circular, como indicado na figura, em que o ponto C corresponde ao centro do círculo de raio R igual a 90 metros. Item A. No ponto mais alto da trajetória, a motorista do carro em movimento sente-se mais leve do que se estivesse sentado em um carro parado. Nessas condições, o módulo da força normal sobre a motorista é maior, menor ou igual ao módulo do seu peso. Justifique a sua resposta. Bom, pessoal, aqui ele já dá um spoiler, né? Ele fala que ela sente-se mais leve. Então, a gente já sabe que a força normal vai ser menor, tá? Mas agora vamos tentar aqui justificar. Vou desenhar aqui um diagrama de forças. No ponto mais alto, a gente tem a força peso agindo para baixo. A gente tem a força normal agindo para cima, tá? Aparentemente, né, tudo igual como a gente estuda na horizontal. Só que por ser circular, a gente vai ter aqui uma resultante centrípeta, tá? Por causa do movimento circular. Então, a gente vai ter uma resultante centrípeta agindo aqui para baixo no sentido de P. Força resultante centrípeta. Então, consequentemente, já que ela está na mesma direção do peso, o peso, toda resultante que tiver para baixo vai ser maior que a normal, né? Para a resultante apontar para o centro da curva. Então, o peso vai ter que ser maior que a normal para que essa força resultante aponte para o centro da curva. Então, eu vou anotar isso aqui. Item A. No ponto mais alto da trajetória, o motorista do carro em movimento vai se sentir mais leve. Então, o módulo da força normal é menor do que o da força peso, Aí a gente vai escrever que o peso vai ser maior que a normal, né? Para a resultante centrípeta, né? Apontar para o centro da curva. Se você quiser fazer aí a força resultante para mostrar isso, para o centro da curva. Só isso aqui já seria o suficiente, tá? Então ela vai se sentir mais leve, a força normal diminui, né? Porque o peso é maior que a normal devido a essa resultante centrípeta aí apontar para o centro da curva, tá? Então o peso tem que ser maior que a normal, ok? Então,
E tem A, era só isso, tá? Desenha aqui, faz o diagrama de forças, coloca força normal, força peso, mostra a força centrípeta, tá? A resultante centrípeta, só isso. Item B. Calcule o tempo necessário para que o carro percorra a distância entre os pontos A e B, indicados no desenho. Então, a distância que ele quer é uma distância de arco, né? Supondo que a sua velocidade tenha módulo constante e igual a 72 km por hora e que o ângulo θ seja igual a 2 radianos. Então, ele me fala que esse ângulo aqui vale 2 radianos. Então, a distância percorrida vai ser esse arco, AB. E a velocidade é constante de 72 km por hora, movimento uniforme, né? Então, vamos lá. Item B. A gente vai resolver por velocidade média, tá? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Vamos fazer uma revisãozinha. Mas antes, a gente vai relembrar aqui um conceito, né, do movimento circular que vai ser importante para resolver aqui essa questão, tá? Bom, pessoal, esses aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem e vestibulares, sempre resumos, equações, unidades de medida, conversões, tá? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, a gente tem aqui a definição de espaço angular, lá tem toda a parte, né, de movimento circular, que é um conteúdo muito amplo, muito complexo, com muitas equações, né? Mas aqui no caso a gente vai trabalhar só esse conceito aqui. E o espaço que a gente vai estudar vai ser igual ao ângulo φ vezes o raio, tá? Esse ângulo tem que estar em radianos, tá? O espaço linear vai sair em metros e o raio tem que estar em metros, tá? Então, a gente vai usar esse conceito para achar o ΔS da velocidade média, que é definida por ΔS sobre ΔT, né? Onde a velocidade no sistema internacional tem que estar em metros por segundo. Lá ele nos deu em quilômetros por hora, então vamos precisar fazer a conversão. Quilômetros por hora para metros por segundo, vamos ter que dividir o valor por 3,6, tá? Variação de tempo, nós estamos buscando, vai sair em segundos. Temos aqui a variação de espaço que nós vamos encontrar através do ângulo e do raio que nos foi fornecido, tá? Então, esses aqui são os conceitos para esse item. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos encontrar a minha variação de espaço, tá? Posso escrever assim, tá, pessoal? A variação de espaço vai ser igual ao meu ângulo θ vezes o raio. Nós vimos lá na equação, ou S igual a θ vezes o raio, tá? Porque isso aqui é a distância do arco AB. Tá? Poderia escrever AB com um tracinho em cima, do jeito que você quiser. Então, ΔS vai ser igual ao ângulo que já está em radiano, não preciso converter, 2 vezes o raio. O raio é 90 metros. Olha só que ele fala lá pra gente no início, que o raio dessa curva aqui, 90 metros. Então, ΔS igual a 9 vezes 2, 18, 180 metros. Agora sim, posso só jogar na equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Velocidade, pessoal, essa velocidade está em quilômetros por hora. 72 quilômetros por hora para metros por segundo é só eu dividir por 3,6 e vai dar 20 metros por segundo. Esse é um dos valores que mais caem nos vestibulares, tá, pessoal? Esses valores, assim, que caem com muita frequência, que dividindo por 3,6 dá exato, é bom você saber, tá? Porque você economiza tempo nessas divisões. Então, velocidade vai ser 20, porque eu tenho que usar no sistema internacional, ΔS 180 dividido por ΔT. Multiplico o cruzado, 20 vezes ΔT, 180 vezes 1. Quem está multiplicando passa dividindo. ΔT vai ser igual a 180 sobre 20. Corto. ΔT 18 sobre 2, 9 segundos. Tá bom? Marcar para vocês tirarem o print. Item C. Calcule a máxima velocidade que o carro pode ter para que no ponto mais alto da colina ele não perca o contato com a pista, tá, pessoal? Vou fazer aqui, vamos relembrar aqui o conceito, pessoal, da resultante centrípeta. Lembra que a gente falou que tem uma resultante centrípeta no ponto mais alto, atuando para baixo? Só que essa força centrípeta, a resultante centrípeta, vai ser massa vezes aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é dada por velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Se você lembrar a equação pronta da velocidade máxima na curva, não tem problema, melhor ainda. Mas se não, faça pela força centrípeta que nós vamos chegar lá, tá bom? Olha só,
Para ele, a condição, né, pessoal, a condição para ele perder o contato com a pista, né, para ele perder o contato com a pista, é que a normal seja igual a zero, né? Esse aí é o limite, ok? Porque se ele perder o contato com a pista, normal igual a zero, porque a normal precisa de uma superfície de apoio, não é isso? Então, eu vou ter que a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Quais são as forças que estão atuando que nós vimos aqui? Peso e normal. Nós já vimos que a resultante centrípeta está atuando para baixo, então o peso é positivo e a normal é negativa. Peso menos a normal é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido pelo raio. Então, peso, aí a gente sabe aqui que a condição para a velocidade máxima é que a normal vá para zero. Então, peso é massa vezes gravidade, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Eu tenho massa dos dois lados, eu posso cortar. Multiplico o cruzado. V ao quadrado igual a R vezes G. V é igual a raiz de R vezes G, do raio vezes a gravidade. Pronto, chegamos na equação, tá? Ah, eu já lembrava ela de cabeça porque eu estudei. Ótimo, jogue direto, explique que veio da força centrípeta, mas escreva detalhadamente, tá? Para a banca poder avaliar aí seu conhecimento, né? Velocidade igual a raiz do raio, que é 90 metros, vezes a gravidade do planeta, que é 10 metros por segundo ao quadrado. V igual a raiz de 900, V vai ser igual a 30 metros por segundo. Prontinho. Isso aqui vai ser a velocidade máxima. Pode escrever V mais máxima, tá? Marcando aqui para vocês tirarem o print. Aí ele pergunta assim, ó, calcule a máxima velocidade que o carro pode ter para que no ponto mais alto não perca o contato com a pista. Aí você pode escrever aqui, a velocidade máxima que o carro tem que ter para não perder o contato com a pista é de 30 metros por segundo, né? Considerando os cálculos. Enfim, responda de forma mais completa possível, tá bom, pessoal? É isso. Questão F03. A questão diz assim: uma membrana celular situada entre o meio externo e o interior de uma célula pode ser tratada de forma aproximada como um capacitor, cujas superfícies interna e externa apresenta excesso de ânions, cargas negativas, e de cátions, cargas positivas, respectivamente. Considere uma membrana celular cujas superfícies têm praticamente a mesma área, 1,2 vezes 10 elevado a menos 9 metros quadrados, e densidades superficiais de carga de mesmo módulo, 7 vezes 10 a menos 4 coulombs por metro quadrado. Item A. Tratando de forma aproximada, a membrana celular como uma casca esférica de espessura desprezível frente ao raio, encontra o volume da célula que essa membrana delimita. Bom, pessoal, aqui para o item A eu não precisava de nenhuma fórmula específica, né? Basta ver os valores que ele está me dando. Vamos separar aqui os dados do problema? Olha que interessante também o NOT e a DOT. Ele me fala várias informações. Dados. Então, eu tenho aqui que a área é igual a 1,2 vezes 10 a menos 9 metros quadrados. A densidade superficial é igual a 7 vezes 10 a menos 4 coulombs por metro quadrado. E olha o que ele fala aqui pra gente. A esfera de raio R tem área superficial de 4πr². Se você não lembrar a área da esfera, ele está te dando aqui pronto. E o volume de 4/3 de πr². E ainda pede para você aproximar o π para 3. Então é só isso que nós vamos utilizar. Então, se eu sei que a área tem a equação 4πr², para o volume eu preciso do raio, e ele não me dá o raio aqui, então eu vou encontrar o raio através dessa equação. A área é 1,2 vezes 10 a menos 9, igual a 4 vezes 3 vezes r². 1,2 vezes 10 a menos 9, 4 vezes 3, 12, r². Passo dividindo, quem está multiplicando passa dividindo. 1,2 vezes 10 a menos 9
sobre 12, R² vai ser igual a 1,2 sobre 12 vai ser 0,1 vezes 10 a menos 9. R² vai ser igual a 0,1 vezes 10 a menos 9, a mesma coisa que 10 a menos 1 vezes 10 a menos 9. R² vai ser, repete a base, somos expoentes, menos 1 mais menos 9, menos 10, tá? Vou continuar aqui, tá, pessoal? Vou botar aqui, continuação, para não ficar muito embolado ali no cantinho. R² é igual a 10 elevado a menos 10. Então, para eu tirar o quadrado daqui, eu tenho que passar a raiz quadrada lá para o outro lado. 10 elevado a menos 10, R vai ser igual. É só eu dividir o expoente por 2 para poder tirar essa raiz quadrada. Então, 10 elevado a menos 5 metros. Ok? Eu só coloquei aqui para poder calcular o volume logo aqui, tá? Então, vamos aqui, volume. Aproveitar esse espacinho aqui. Volume. Ok? Então, a gente tem que o volume que ele deu para a gente é 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume vai ser igual a 4/3 de π, que é 3 vezes 3, vezes 10 elevado a menos 5 ao cubo. O 3 corta com 3, volume vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 5 elevado ao cubo, é só multiplicar 5 vezes 3, menos 15 metros cúbicos. Acabou o problema. Só isso, pessoal, tá bom? Não precisava de nenhuma equação de física. Ele já nos dava as equações matemáticas para trabalhar do volume da área, né? Então, tranquilo. Item B. Determine em coulombs o valor do módulo da carga elétrica em cada superfície. Para o item B, pessoal, a gente vai relembrar alguns conceitos importantes, tá? Esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. Sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, ele está querendo aqui a quantidade de carga. E ele dá para a gente a densidade superficial. A densidade superficial é definida pela quantidade de carga dividido pela área, onde a área é a área da esfera que a gente está analisando, que é 4πr², tá? Então, através dessa equação aqui, nós vamos trabalhar para poder encontrar essa quantidade de carga aqui. Em coulombs, densidade superficial em coulomb por metro quadrado e área em metro quadrado. Ah, você pode falar assim, mas eu não lembrava dessa equação. Vamos colocar lá a densidade superficial para a gente questionar isso. Se você não lembrasse da equação da densidade superficial, o que a gente podia fazer? Uma análise dimensional. A densidade de carga é 7 vezes 10 a menos 4. 7 vezes 10 a menos 4 coulomb por metro quadrado. Então, ele me diz que a unidade utilizada é coulomb por metro quadrado. Coulomb é medida de carga elétrica, quantidade de carga, Qzão ou Qzinho. Metro quadrado é medida de área, tá? Então, se você não lembrasse da equação, não ter dado tempo de revisar esse conteúdo, faz uma análise dimensional que você chega lá também, tá bom? Então, a gente vai utilizar aqui essa equação. Quantidade de carga sobre área, onde a área, 4πr², que ele já nos dá pronta. Vamos anotar aqui os dados que ele nos dá. Ele nos dá a área, que vale 1,2 vezes 10 a menos 9. Ele nos dá a densidade superficial, que é 7 vezes 10 a menos 4. Tudo já na unidade certinha. Ele está pedindo a quantidade de carga, tá? Então, se você não lembrasse da equação, dá uma analisada nas unidades que você chega lá, tá? 7 vezes 10 a menos 4 igual a quantidade de carga dividido pela área. Eu multiplico o cruzado, que vai ser igual. 7 vezes 1,2 vai dar 8,4. Repito a base e somos expoentes. Menos 4 mais menos 9 vai dar menos 13. A unidade da carga é o coulombs. Tá? Prontinho, só isso, pessoal. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print, tá? Item C. Supondo que as cargas das superfícies têm agora módulo igual a 7 vezes 10 a menos 14 coulombs, e que a diferença de potencial entre as superfícies externa e interna vale 70 milivolts, prefixo mili, 10 elevado a menos 3.
Então, 70 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Encontre a capacitância da membrana. Então, vamos anotar primeiro esses dados lá, tá? A gente relembrar o conceito de capacitância. Dados. Importante anotar os dados, tá, pessoal? O que está faltando? Quando você tiver dúvida da questão, anota. 7 vezes 10 a menos 14 coulomb é a nova carga, né, que ele fala para a gente aqui considerar. 7 vezes 10 a menos 14 coulomb. A voltagem que ele nos dá é 70 milivolts. Não posso trabalhar com o prefixo mili, então já vou abrir volts. E ele está me perguntando a capacitância, né? Então, pessoal, a capacitância, vamos relembrar aqui, né? Capacitância eletrostática, lá no e-book também tem toda a parte de capacitor, tá? Então, a capacitância em farad, né, a unidade F, é igual à quantidade de carga dividido pelo potencial elétrico. Então, a gente tem a quantidade de carga, tem o potencial elétrico, podemos encontrar a capacitância, tá? Então, capacitância é igual à quantidade de carga dividido pelo potencial elétrico. Capacitância vai ser igual à quantidade de carga, 7 vezes 10 a menos 14, dividido por 70 vezes 10 a menos 3. Não pode deixar de abrir o prefixo, tá, pessoal? Mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9. Não deixem de estudar. 7 sobre 10, 0,1. Repito, a base diminui os expoentes. Menos 14 menos 3, menos 14 mais 3, que vai dar menos 11. Certo? Eu vou escrever o 0,1 como 10 elevado a menos 1, vezes 10 a menos 11. Então, a capacitância vai ser igual a 10 a menos 12 farad. Ok? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Eu poderia botar 1 vezes 10 a menos 12, ou só deixar 10 a menos 12, não tem problema. Tá bom, pessoal? É isso. Questão F04. A questão diz assim: ondas sísmicas são ondas que se propagam em camadas de rochas no interior do manto da Terra. Essas ondas podem ser longitudinais, como o som, por exemplo, ou transversais, como as ondas que se propagam em uma corda. Um tipo de onda sísmica transversal é a chamada onda secundária, ou onda S, ou onda de cisalhamento. E sua velocidade é dada por velocidade S igual a raiz quadrada de μ sobre ρ, em que μ é um módulo de cisalhamento e ρ é a densidade ou massa específica, parâmetros da rocha em que a onda se propaga. Item A. Através de uma análise dimensional, determine a unidade do módulo de cisalhamento micro no Sistema Internacional de Unidades SI. Então vamos lá. Vamos anotar a equação. Velocidade igual a raiz quadrada do micro sobre o ρ. Então eu tenho que a velocidade, a unidade dela no Sistema Internacional, é metros por segundo. Raiz quadrada do micro, a gente não sabe, né, qual é, está descobrindo. E o ρ, ele fala que é unidade de massa, densidade ou massa específica. Então, a densidade ou massa específica no Sistema Internacional é o quilograma por metro cúbico. Ele fala aqui no note a dot desse problema, tá? Então, a gente vai usar o quilograma por metro cúbico, que é no Sistema Internacional. Quilograma por metro cúbico. Pessoal, para poder tirar essa raiz quadrada aqui, eu vou ter que elevar ao quadrado os dois lados, tá? Então, vou levar o quadrado aqui, vou elevar o quadrado aqui. Aqui que a gente faz a análise dimensional, tá? Então, eu elevei ao quadrado dos dois lados, vai ficar metro por segundo ao quadrado, né? Então, eu joguei o quadrado por metro e o quadrado por segundo. Vou tirar a raiz quadrada daqui de dentro, ó. Micro quilograma por metro cúbico. Vou multiplicar cruzado, micro vezes segundo ao quadrado. Micro vezes segundo ao quadrado é igual a metro quadrado vezes quilograma por metro cúbico, ok? Então, agora aqui, ó, metro quadrado dividido para metro cúbico, eu repito a primeira e diminuo os expoentes. 2 menos 3 menos 1 quilograma, ok? Então, o micro vai ser igual ao
quilograma vezes menos 1, dividido, vou jogar o S quadrado lá para baixo. Esse M menos 1, ele está aqui negativo em cima e embaixo ele fica positivo. Então, eu posso escrever dessa forma. Micro, né, no caso, é o módulo de cisalhamento, vai ser igual a quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado, tá? Essa é uma primeira resposta que você poderia dar. Mas ele quer, pelo gabarito, né, ele pediu para você explorar um pouquinho mais, tá? Mas aqui já estaria certo, tá? Já estaria uma análise no Sistema Internacional da unidade, ok? Mas a gente vai fazer também conforme o gabarito, tá? O gabarito, ele pega daqui, ó. Mas se você tivesse feito assim, não tá errado não, tá, pessoal? Então, olha só. Se eu pegar a partir daqui e fazer dessa forma aqui, ó. Micro vai ser igual a... Peguei daqui, tá, pessoal? Não daqui, daqui. Micro vezes segundo ao quadrado vai ser igual a... Tá vendo que todo esse processo seria igual. A partir daqui, eu seguiria esse caminho aqui ao invés desse que eu fiz. Micro vezes segundo ao quadrado seria igual M vezes M, que é M quadrado, vezes quilograma dividido por M cubo. Eu só vou interagir uma massa com metro cúbico. Uma massa com metro cúbico, vou jogar o segundo para cá. Micro vai ser igual a M vezes quilograma, S quadrado, M quilograma, esse S desceu, vezes. Aí eu tenho aqui, M sobre M ao cubo vai ser M menos 2. Tá? Posso botar tudo aqui. Porque é 1 aqui, 1 menos 3 menos 2, tá? Então vai ficar assim. Eu vou reorganizar. Esse metro quadrado, esse metro elevado a menos 2, eu vou passar para baixo. Positivo, ele está negativo em cima, ele desce. M, S quadrado, vezes quilograma, vezes M quadrado, tá? Aí eu posso reorganizar melhor ainda. Posso escrever assim. Metro por segundo ao quadrado vezes quilograma dividido por M quadrado vai ser o quê? O que é massa vezes... O que é M por segundo ao quadrado? Isso aqui é aceleração. Isso aqui é o quê? Massa. Massa vezes aceleração é quem? Força resultante, é força. Força, a unidade é o quê? Newtons. Então, vem aqui, ó. Micro vai ser igual a newtons por metro quadrado. Substitui tudo isso aqui por newton, tá? Então, newton por metro quadrado é igual a pascal. Medida de pressão, né? Então, no sistema internacional, poderia ficar newton por metro quadrado ou pascal, tá? Que newton por metro quadrado é pascal. Essa seria uma segunda forma de fazer, mas você teria que aprofundar um pouquinho mais aqui, tá? Esse início seria todo igual e a partir daqui você seguiria esse caminho ou você continuaria daqui e daria essa resposta aqui. As duas se encontram lá no gabarito. Tá bom, pessoal? Vamos para o item B. Era bem trabalhosa, né? A análise dimensional geralmente é um pouquinho trabalhoso mesmo, tá? Item B. Na interface entre dois tipos de rocha, pode haver refração das ondas sísmicas. E a mudança de direção é dada pela lei de Snell, conforme mostra o exemplo da figura a seguir. Camada 1, camada 2, raio incidente, raio refratado. Seno de θ I, né, θ1, dividido pela velocidade S1 é igual ao seno de θ2 sobre velocidade S2. Velocidade de ondas S típicas de alguns materiais comuns no manto terrestre são dados na tabela a seguir. Material, granito, basalto, arenito, calcário, argila e a velocidade da onda, 2.900 metros por segundo, 2.600, 1.400 e aí vai. Considere uma onda S harmônica de frequência 0,3 Hz, propagando-se através de uma interface entre duas camadas com composições diferentes. Item B. Se a camada 1 for predominantemente composta por basalto, vamos anotar aqui. Camada 1, basalto.
e a camada 2 por granito, qual será a variação no comprimento de onda lambda 2 menos lambda 1? Então, eu tenho a frequência. Pessoal, a frequência na refração é a mesma, tá? O que muda quando o raio refrata é a velocidade da onda e o comprimento da onda, tá? A frequência é a mesma, então a frequência nós já temos, que é 0,3 Hz, já está no sistema internacional. Temos a velocidade do basalto, temos a velocidade do granito, né? Então, se eu tenho a velocidade do basalto, que é 2.600 metros por segundo, e a velocidade do granito, que é 2.900 metros por segundo, vamos relembrar aqui o conceito de velocidade da onda, tá? Essa aqui é a equação fundamental da ondulatória. Bom, pessoal, esse aqui é print do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. Sempre resumos, equações, unidades de medidas, conversões. Tá? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, eu sei que a velocidade da onda é igual ao comprimento da onda vezes a frequência em Hertz, velocidade em metros por segundo, comprimento da onda em metros, tudo no sistema internacional. Esse conceito que nós vamos utilizar para resolver esse item. Aí eu sei que V é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, vou começar utilizando o 1, que é o basalto, tá? Velocidade 1, igual ao comprimento de onda 1 vezes a frequência, que é a mesma. Então, a velocidade do basalto é 2.600. Comprimento de onda 1, vamos descobrir. A frequência é 0,3. Quem está multiplicando, passa dividindo. 2.600 dividido para 0,3. Vou manter assim, tá? Porque isso aqui vai dar uma dízima periódica e fica pior de trabalhar. Agora, vamos fazer aqui do lado para o granito. Então, eu tenho que velocidade 2 igual a lambda 2 vezes a frequência, que é a mesma. Então, a velocidade 2, que é do granito, 2.900, igual ao comprimento de onda 2 vezes a frequência. Quem está multiplicando, passa dividindo, 2.900 sobre 0,3. Aí ele quer a diferença. Ele quer que eu pegue o comprimento de onda 2 e diminua do comprimento de onda 1. Então, vai ficar 2.900 sobre 0,3 menos 2.600 sobre 0,3. 2.900 menos 2.600 vai dar 300 sobre 0,3. Então, eu sei que o comprimento de onda 2 menos o comprimento de onda 1 vai ser 300 sobre 0,3, que vai dar 1.000 metros. Ok? Só isso. Bom, pessoal, aqui a gente tem a unidade de metros, que é a unidade do comprimento de onda. Não é razão, tá? Cuidado para não esquecer de botar a unidade. Item C. Em outra interface, são medidos o seno de θ1 igual a 0,26, então, ou seja, o seno desse ângulo aqui, 0,26, o seno de θ2, 0,52 do refratado. Se a camada 1 for composta predominantemente de argila, qual será, dentre os materiais apresentados aqui na tabela, aquele que melhor corresponderá à composição da camada 2? Justifique a sua resposta. Então, para isso, nós vamos utilizar a equação que ele nos dá aqui, tá bom? Vamos anotar os dados aqui. Então, ele me fala que o seno de θ1, que é o incidente, é 0,26, que o seno de θ2, que é o refratado, é 0,52, que a velocidade S1 é 700. Isso aqui, pessoal, está na tabela. Velocidade da argila, 700 metros por segundo. Tá aqui, tá? Então, vou escrever aqui. 1 é argila. 2, eu estou buscando. Não sei qual é. Só isso, né? Eu dou os dados e ele me dá a equação. Prontinha aqui, ó. Seno de θ1 sobre a velocidade S1 é igual ao seno de θ2 sobre a velocidade S2. Então, seno de θ1, 0,26. Velocidade S1, ou seja, da camada 1, 700, que é argila. Seno de θ2, 0,52. VS2, precisamos descobrir, porque a gente descobrindo essa velocidade, a gente consegue descobrir o material pela tabela. Multiplico o cruzado, 0,26 VS2,
700 vezes 0,52 é 364. Quem está multiplicando, passa dividindo. VS2 vai ser igual a 364 dividido por 0,26. Velocidade S2 vai ser igual a 1.400 metros por segundo. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Não finalizamos, tá? A gente tem que falar o material. Copiei a tabelinha aqui, pessoal, para a gente poder comparar qual vai ser o material, tá? Então, já vimos aqui 1.400 metros por segundo, 1.400 vai ser o arenito. Aí você vai lá e escreve, tá? Arenito. Porque ele pergunta no item C, baseado na tabela, qual vai ser o material que melhor corresponderá à composição da camada 2. Aí você responde que, baseado na velocidade S2, o melhor material será o arenito, 1.400 metros por segundo, ok? Bom, pessoal, é isso. Questão F05. A questão diz assim: o efeito Stirling é o nome que se dá à modificação do módulo e da direção da velocidade de uma espaçonave quando ela passa nas imediações de um planeta. Ele foi utilizado, por exemplo, para encurtar em mais de 5 anos a duração da viagem da sonda New Horizons até Plutão, passando por Júpiter. A figura ao lado ilustra o efeito em uma situação na qual uma sonda de massa 500 gramas, importante, pessoal, você levar uma caneta para ir marcando os dados importantes, né, que você julgar no problema, viajando inicialmente para a direita, move-se em direção a um planeta de massa 2 vezes 10 elevado a 27 kg, que viaja para a esquerda. A gente está falando de uma sonda de massa 500 kg, viajando inicialmente para a direita e move-se em direção a um planeta de massa 2 vezes 10 a 27 kg, que viaja para a esquerda. Muita atenção a isso, porque a gente vai estudar os vetores aí nesse problema. Como a massa da sonda é desprezível frente à do planeta, a trajetória deste último praticamente não se altera, embora parte de sua energia cinética seja transferida para a sonda. Importante. Os pontos A e B, indicados na figura, as distâncias entre as sondas e o planeta são tais que a energia potencial gravitacional associada à interação entre eles pode ser desprezada. Item A. No ponto A, a velocidade VA da sonda em relação ao Sol tem apenas a componente x, dada por 20 km por segundo, enquanto essa velocidade no ponto B, com componente x igual a menos 7 e componente y igual a menos 24 km por segundo. De quanto foi o aumento no módulo da velocidade da sonda entre esses dois pontos? Então, pessoal, vamos anotar esses dados aqui. Dados, item A. Ele fala que VAx no ponto A, velocidade de A, né? Só tem módulo em x, que é de 20 km por segundo. E já lá em B, a gente tem aqui em A, ó, velocidade para cá, para a direita. E em B, ele apresenta duas componentes, né? A gente tem VBx, que é menos 7 km por segundo, e VBY, que é igual a menos 24 km por segundo. Então, como a gente tem duas componentes aqui em B, a gente precisa encontrar a componente resultante através de Pitágoras. É como se o desenho tivesse assim, ó. Só não liguem para a escala, tá? Em comparação com a escala aqui. Aqui é o ponto B. É como se tivesse em x, que é na horizontal, menos 7 km por segundo, perdão, e aqui menos 24 segundos. O hábito de escrever hora, né? Quilômetros por segundo. Aqui vai estar, olha, a velocidade resultante em B, ou a velocidade de B, tá? Então, a gente pode usar Pitágoras aqui para resolver isso, tá? Hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos.
VB ao quadrado vai ser igual a menos 7 ao quadrado, vai dar 49. Menos 24 ao quadrado vai dar 576. 49 mais 576 vai dar 625. Então, VB vai ser igual a raiz de 625. VB vai ser igual a 25 km por hora. Não finalizamos o problema, tá, pessoal? Cuidado. Vocês vão fazendo, aí no final desce. Olha que ele pergunta. Quanto foi o aumento do módulo da velocidade da sonda? Então, a gente tem que fazer essa variação de velocidade, tá? Variação de velocidade vai ser igual a VB menos VA. Então, variação de velocidade vai ser igual a 25 menos 20. Então, a minha variação de velocidade vai ser igual a 5 km por segundo, tá? Vai ser a variação do módulo da velocidade. Pessoal, essa questão acho que foi considerada a mais difícil dessa prova, tá? Então, fiquem tranquilos que a análise vetorial realmente não é fácil de analisar, não, tá? Então, a gente faz aqui a análise VBX, VBY, encontra VB e depois faz a variação com VA, que só tem direção em X, tá bom? Então, vamos para o item B. Nas mesmas condições do item anterior, determine as componentes x e y do vetor variação da quantidade de movimento. Agora ele quer a variação do vetor quantidade de movimento entre os pontos A e B, bem como a tangente do ângulo. Então ele quer duas informações entre o vetor e o eixo x. Ele quer duas informações, tá? Então, pessoal, rapidamente, né, aqui são prints do meu e-book de equações, sempre conteúdo de física completo para Enem vestibulares, tá? Conceitos resumidos, equações, unidades de medidas, conversões, tá? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, a quantidade de movimento, para você relembrar, ela é definida por massa vezes a velocidade do corpo, tá? Então, se a gente trabalhar o sistema internacional, vamos achar em quilograma metro por segundo, tá? Mas a gente está trabalhando a velocidade em quilômetros por segundo. Então, a gente pode encontrar a quantidade de movimento em quilogramas vezes quilômetros por segundo, sem problemas, tá? Mas importante é lembrar, o conceito da quantidade de movimento é massa vezes a velocidade do corpo. Vamos resolver aqui, tá? Vamos analisar primeiramente a componente horizontal, tá? Vamos analisar x. Então, eu sei que QOX, ou seja, a quantidade de movimento inicial em x, vai ser a massa da sonda vezes a velocidade em A. Então, QOX vai ser igual a 500 vezes 20. QOX vai ser igual a 10.000 quilômetros por segundo, ok? Agora vamos achar Q final em x. Então, vamos ter que a massa da sonda vezes VBX, que a gente está analisando agora as componentes horizontais, ou seja, x, tá? Que Fx vai ser igual a massa da sonda vezes a velocidade, que não é em módulo, tá? Que Fx vai ser igual a menos 3.500 quilômetros por segundo. Então, a gente tem que a variação da quantidade de movimento na horizontal, ou seja, em x, variação da quantidade de movimento em x vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, a variação da quantidade de movimento vai ser igual a menos 3.500 menos 10.000. Variação da quantidade de movimento vai ser menos 13.500 quilômetros por segundo, ok? Então, achamos aí ΔQ na horizontal, ok? Agora, vamos para a vertical, ou seja, em Y. QOY, inicial Y, pessoal, é igual a zero, porque ele falou que ele só tinha velocidade em X, lembra lá? Então, não tem velocidade, tá? Então, agora vamos achar que é FY. O final em Y a gente tem, que é a massa da sonda vezes a velocidade VBY, que no X a gente não tinha, que é XY, né? Então, Q final em Y vai ser a massa da sonda
vezes menos 24, que é a velocidade y, que final em y vai ser igual a menos 12.000 quilogramas vezes quilômetros por segundo. Então, a minha variação de Q vai ser igual Q final menos Q inicial. Variação de Q vai ser menos 12.000 menos zero. Variação de Q vai ser igual a menos 12.000. Prontinho, pessoal. Agora a gente vai encontrar a tangente de θ. Então, vamos aqui desenhar os vetores x e y, só para você ter uma ideia de onde vai estar esse ângulo. Então, se eu tenho aqui na horizontal o vetor ΔQx, que nós encontramos aqui, ΔQx e o ΔQy, né? Então, aqui a gente tem o ΔQx. E na vertical, o ΔQy, vamos ter aqui, ó, o vetor ΔQt, né? ΔQt. E a gente vai ter o ângulo θ aqui, ó. Então, a gente vai descobrir a tangente desse ângulo. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de θ vai ser igual ao cateto oposto, que é o ΔQy, sobre o ΔQx. Aí ele quer o módulo, né? Sobre ΔQx em módulo. Então, vai entrar positivo aqui. Tangente de θ vai ser igual. Vamos lá, primeiro ΔQy, 12.000 em módulo, né, que é positivo, dividido por ΔQx, que é 13.500. Corta aqui uns zeros para poder ajudar, vai ficar 120 sobre 135. Se a gente simplificar, vai dar 8 nonos. Tá? Deixa em forma de fração, que é melhor. Aqui está a tangente e aqui está a variação da quantidade do módulo, né, da variação da quantidade de movimento em x e em y que ele pede para a gente, tá? Tinha que achar na vertical e na horizontal, tá? Não, é uma questão um pouquinho extensa, né? Bom, pessoal, rapidamente aqui, antes de finalizar, eu vou fazer duas correções aqui em unidade que passou despercebido. Aqui, ó, é quilômetros por segundo no item A, tá? Bem no iniciozinho, 25 quilômetros por segundo. Quilômetros por segundo, ok? Aí, consequentemente, aqui, quilômetros por segundo, só passou despercebido aqui na hora que eu estava escrevendo, acabei escrevendo quilômetros por hora. E outra aqui também, aqui, ó, é quilograma, quilômetros por segundo, tá? Mesma coisa aqui. Quilogramas, quilômetros por segundo, quilograma, quilômetros por segundo. É o hábito de escrever o quilômetros por hora, tá? Então tem que ter bastante atenção e fazer aquela revisão final. Aí no final, quando fui fazer a revisão, eu vi que tinha passado despercebido essas unidades aqui. Então tá, quilômetros por segundo, quilômetros por segundo, restante tudo certinho, tá? Bom, pessoal, é isso. Vamos para o item C. Item C. Nas mesmas condições nos itens anteriores, qual é a razão entre a variação da energia cinética do planeta e sua energia cinética inicial? Suponha que o módulo da velocidade inicial do planeta em relação ao Sol fosse de 5 km por segundo. Despreze a variação da energia potencial gravitacional associada à interação da sonda e do planeta com o Sol durante o processo. Bom, pessoal, então vamos lá. Agora vamos trabalhar com o conceito de energia cinética, né? Então aqui, energia cinética, só relembrando aqui as equações, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Para a energia sair em joule, tudo tem que estar no sistema internacional. A massa tem que estar em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, tá? Dividido por 2. Então, é importante que a gente converta essa velocidade que ele deu para a gente em quilômetros por segundo para metros por segundo, tá? Vamos lá. Sistema internacional. Velocidade inicial do planeta, 5 vezes 10 ao cubo, já convertido aqui ao quadrado, dividido por 2. Então, eu tenho que a energia cinética inicial vai ser 2 vezes 10 a 27, vezes 5 ao quadrado, 25. 10 ao cubo vai ficar 10 a sexta sobre 2, né?
Posso cortar esse 2 com esse 2. Então, vai sobrar o 25, repito a base, soma os expoentes. 27 mais 6, 33. Se eu quiser escrever em notação científica, né, ou melhorar aqui a escrita, 2,5 vezes 10 a 34 joules, ok? Então, pessoal, olha só no início do enunciado, que a gente até falei aqui. Em parte de sua energia cinética é transferida para a sonda. Então, a energia que o planeta perde, que o planeta vai perder, a sonda vai ganhar, entenderam? Então, ó, parte da energia cinética do planeta, ó, variação da energia cinética do planeta vai ser menos a variação da energia cinética da sonda, tá? Porque a energia que o planeta... Então, a gente não pode esquecer que a energia que o planeta vai perder, a sonda vai ganhar. Então, um ganha, o outro vai perder, então, por isso, sinal negativo, tá bom? Então, vamos lá. Variação de energia é energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? Então, variação da energia cinética do planeta vai ser igual a menos, abre parênteses, massa da sonda vezes a velocidade b ao quadrado sobre 2, menos massa da sonda vezes velocidade a ao quadrado sobre 2. Variação da energia cinética do planeta vai ser igual a menos, vamos começar a substituir aqui. Massa da sonda, 500. Velocidade em b, 25 vezes 10 ao cubo ao quadrado, dividido por 2. Menos massa da sonda, 500, velocidade a, 20 vezes 10 ao cubo ao quadrado sobre 2. Poderia botar o colchetes aqui, tá? Ficaria até melhor. Variação da energia cinética do planeta, eu vou colocar o menos 500 sobre 2. 500 sobre 2 dá 250. Eu vou colocar ele aqui para fora, tá? Menos 250, porque ele tem nos dois membros, né? 25 ao quadrado, 625. 10 ao cubo ao quadrado vai dar 10 à sexta. Só multiplicar os expoentes. Menos 20 ao quadrado vai dar 400. 10 ao cubo ao quadrado vai ser 10 à sexta. Variação da energia cinética do planeta vai ser igual a menos 250. 625 menos 400 vai dar 225 vezes 10 à sexta. Tá? Então, variação da energia cinética do planeta vai dar menos 250 vezes 225, 56.250 vezes 10 à sexta joules. Tá? Posso escrever melhor também em notação científica se eu quiser, tá? Posso puxar aqui, ó, variação da energia cinética do planeta, menos 5,625 vezes 10 elevado à décima joules. Puxo 4 casas, 1, 2, 3, 4, sobe 4 casas aqui. Vamos finalizar o problema, ele quer a razão. Então, a minha razão vai ser igual à variação da energia cinética do planeta sobre a variação da energia cinética inicial. A minha razão vai ser menos 5,625 vezes 10 à décima, dividido por 2,5 vezes 10 elevado a 34. A minha razão vai ser menos 5,625 dividido para 2,5 vai dar 2,25. Repito a base e diminui os expoentes. 10 menos 34, menos 24. Razão não tem unidades. Finalizamos o problema, tá? Só um problema trabalhoso, um problema com números que não eram fáceis, né, de realizar operações. Realmente o problema, na minha opinião, mais difícil da prova. Mas exigia muitos detalhes, né? Muita atenção aí realmente nesse problema. Os outros realmente estavam bem interessantes, mas esse aqui realmente estava no nível acima. Tá bom, pessoal? É isso. Questão F06. A questão diz assim: diversos aparelhos, como painéis solares,
televisões de LCD e plasma, iluminações urbanas e outros têm seu funcionamento baseado no efeito fotoelétrico, no qual elétrons são arrancados, olha só, de uma superfície metálica pela incidência de radiação eletromagnética. Para que ocorra efeito fotoelétrico, a energia de um fóton dada por HF, sendo H a constante de Planck e F a frequência da radiação eletromagnética, ela deve ser superior a uma energia mínima conhecida como função trabalho, que é uma quantidade dependerá do material. A tabela a seguir mostra a função trabalho de alguns materiais em eletronvolts. A gente tem a platina com 5,8 eletronvolts, tungstênio, alumínio, bário e potássio. Tá? Item A. Considere uma placa de alumínio inicialmente carregada eletricamente. A fim de saber se a placa foi carregada positivamente ou negativamente, incide-se luz ultravioleta sobre a sua superfície. Então a gente tem uma radiação incidente, né? Após certo tempo, verifica-se que a placa está neutra. Qual era o sinal da carga elétrica inicialmente na placa? Justifica a sua resposta. Bom, pessoal, vamos justificar. Então, essa placa, ela foi descarregada pela incidência da radiação da luz ultravioleta, tá? Que estava indicando, pessoal, que tinha excesso de elétrons na placa, né? Então, a placa estava carregada negativamente, né? Olha só. Então, essa ejeção dos elétrons devido ao efeito fotoelétrico, tá? Então, tudo aqui já está meio que dando uma direcionada para a gente, até o enunciado, tá? Então, a placa foi descarregada pela incidência da radiação, que nesse caso aqui foi a luz ultravioleta, tá? Pela incidência da radiação ultravioleta. Incidência de radiação. Indicando que havia excesso de elétrons. A placa estava carregada negativamente. Aí você pode falar da ejeção dos elétrons, né, devido ao efeito fotoelétrico, né? No final, a placa ficou neutra, tá bom? Então essa placa estava carregada negativamente. Legal? É só isso. Pessoal, não repara a letra, tá? Explorem bastante aqui os conceitos do efeito fotoelétrico e tudo, porque aqui na mesa digitalizadora é muito ruim de escrever, tá? Mas podem explorar um pouco mais até aqui o que ele fala no enunciado, tá? Sobre o efeito fotoelétrico. Item B. Deseja-se escolher um material para uma célula fotoelétrica que funcione com luz verde na frequência de 6 vezes 10 a 14 Hz. Quais dos materiais da tabela funcionariam como uma célula fotoelétrica? Justifique a sua resposta. Bom, pessoal, então aqui ele dá pra gente a frequência, né? Ele dá pra gente no NOT e a DOT a constante de Planck, que é H, 4 vezes 10 a menos 15 eletronvolts segundos, né? E a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava. E ele fala pra gente que a energia do fóton é dada por HF. Então a gente precisa encontrar essa energia para que a gente possa comparar aqui com a função trabalho, né? E ver qual é o material que vai funcionar como uma célula fotoelétrica, tá? Mas antes, pessoal, eu gostaria aqui de fazer um resumo para vocês. Esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem e vestibulares, sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões, tá? O link está aqui fixo nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, aqui para o item B, se ele não tivesse dado para a gente tinha que saber que a energia do fóton é igual a H, que é a constante de Planck, vezes a frequência. No sistema internacional, esse H ele é Joule vezes segundo. A gente utiliza esse valor aqui. Mas ele aproximou e pediu para a gente usar eletronvolts segundos e aproximou para 4 vezes 10 a menos 15. Tá? Então a gente vai utilizar os valores que ele está sugerindo. Então a gente vai usar aqui energia igual a HF, nesse item. A gente vai usar aqui energia igual a HF. Aí ele fala para a gente que H é 4 vezes 10 a menos 15 eletronvolts segundos. Ele fala também que a frequência é 6 vezes 10 a 14
Hz. Então, vamos jogar esses dados aqui e vamos descobrir a energia. H, 4 vezes 10 a menos 15. Frequência, 6 vezes 10 a 14. Energia vai ser igual a 4 vezes 6, 24. Repito a base, somos expoentes. Menos 15 mais 14, menos 1. Então, a energia vai ser igual a 2,4 elétron-volts, que ele pediu para a gente trabalhar com elétron-volts por causa do H, tá? Então, copiei aqui a tabelinha para a gente poder comparar o material. 2,4 elétron-volts foi o valor da função trabalho. Então, o único material aqui, pessoal, que vai possuir uma função trabalho inferior a esse valor, né, que vai experimentar, no caso, o efeito fotoelétrico, vai ser o potássio, tá? Porque os outros são todos acima, 2,5, 4,2, 4,5, 5,8. Então, o único material que vai possuir aqui uma função trabalho inferior a esse valor, que vai experimentar esse efeito fotoelétrico, vai ser o potássio, tá? Então, vamos escrever aqui o material potássio. Com a função trabalho, 2,3 elétron-volts, ok? Vamos para o item C. Aqui era só isso, tá, pessoal? Só calcular a energia. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Item C. Caso a energia de um fóton seja superior à função trabalho, o elétron será emitido com energia cinética adicional. Determine a energia cinética em elétron-volts de um elétron quando uma luz de comprimento de onda de 400 nanômetros incide sobre uma superfície de bário. Então, a gente sabe que o bário possui uma função trabalho de 2,5. Então, vamos anotar esses dados aqui. Dados. Função trabalho do bário vai ser igual a 2,5 elétron-volts pela tabela, né? Então, ele dá para a gente o comprimento de onda, 400 nanômetros. O nano, pessoal, prefixo nano, 10 elevado a menos 9. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Tem que estudar os prefixos, cai muito na FUVEST, tá? E em vários vestibulares também. A gente tem o H, que é 4 vezes 10 a menos 15, né? Elétron-volts segundos. Temos a velocidade da luz no vácuo, que ele dá no NOT a DOT, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, a gente tem H, C e lambda. O que a gente pode encontrar com esses dados aqui, pessoal? A gente pode encontrar energia. Lembra aqui dos prints do meu e-book? Energia, além de HF, se eu usar a equação fundamental da ondulatória e isolar a frequência, eu sei que a frequência vai ser igual à velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Se eu jogar nessa equação aqui de cima, eu sei que energia é igual a C sobre lambda, tá? Vou escrever aqui para vocês. Fazer o passo a passo aqui, tá? Eu sei que energia é igual a H vezes F. Eu sei que V é igual a lambda vezes F. Se eu passar aqui dividindo, F vai ser igual a V sobre lambda. Se a gente está falando de velocidade da luz, a gente chama V de C. Jogo aqui, energia vai ser igual a H vezes C sobre lambda. Tá? Essa equação cai muito também, tá, pessoal? Na parte física moderna, cai demais estudar ela. Energia igual a 4 vezes 10 a menos 15. Vou escrever mais embaixo. Energia igual a 4 vezes 10 a menos 15, vezes C, que é 3 vezes 10 a oitava, dividido pelo comprimento de onda, que tá? A energia vai ser igual a 4 vezes 3, vai dar 12. Repete, a base somos expoentes. Menos 15 mais 8 vai dar menos 7. Dividido por 400 vezes 10 a menos 9. 12 dividido para 400 vai dar 0,03. Repito, a base diminui os expoentes. Menos 7 menos 9 vai ficar menos 7 mais 9, que vai dar 2. Energia vai ser igual a 3 elétron-volts, que é 0,03 vezes 100. Energia igual a 3. Acabamos? Não. Temos que ver aqui esse outro print aqui do meu e-book. Porque ele fala que a energia cinética vai ser igual a HF menos a função trabalho. Então, nós acabamos de encontrar aqui
a minha energia, que é HF, a minha energia aqui que a gente encontrou. A função trabalho do bário é 2,5, então a energia cinética, que nós vamos usar essa fórmula aqui, cuidado para não finalizar o problema antes realmente dele estar finalizado, tá, pessoal? Vamos lá. Então, energia cinética vai ser igual a energia menos a função trabalho, que é o que está escrito aqui. Energia cinética igual HF, né? Energia HF, foi o que nós usamos. Então, energia cinética vai ser igual à energia que nós encontramos, que é HF, ou HC sobre lambda, menos a função trabalho do bário, no caso aqui que a gente está trabalhando com o bário. Então, a energia cinética que ele está pedindo vai ser 0,5 elétron-volt. Nesse caso aqui, pessoal, tem que conhecer essas equações, tem que ter estudado essa parte da energia cinética, porque ele fala assim: caso a energia do fóton seja superior à função trabalho, o elétron será emitido com energia cinética adicional. Determine a energia cinética em elétron-volts de um elétron quando a luz tem comprimento de onda e incide sobre a superfície do bário. Então, a energia cinética em elétron-volts vai ser 0,5, tá? Então, tem que ler o problema, interpretar, usar cada equação certinha, tá? Tá bom, pessoal? Então, é muito importante estudar aí todas as equações da física moderna, que vão não só estudá-las e decorá-las, né, mas compreendê-las na sua profundidade para que você consiga aplicar com clareza nesse tipo de problema. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.